Ok, já é a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. Espero que dessa vez dê certo. Porque das outras vezes o áudio acabou ficando meio zoado, ou eu não tinha gostado do resultado. Também é um vídeo meio estranho porque, como você pode ver no título, eu meio que programei todos os livros que um dia eu vou escrever na minha vida. Ou pelo menos que estou planejando escrever. Não sei se todos vão sair, né, se não irão. E é um vídeo meio que feito pra mim mesmo, eu pra mim mesmo. E até porque eu não sou famoso, geralmente quem lê meus livros são familiares ou amigos. Então, realmente é meio que um vídeo feito só pra eu tirar assim do peito e da mente. Enfim, há muitas histórias que eu gostaria de contar. Eu simplesmente amo criar histórias, sempre gostei. E não necessariamente eu gosto de escrever, mas eu gosto muito de pensar em narrativas em geral, seja tipo por meio de quadrinhos ou coisa do tipo. Só que eu escrevo livros porque é bem mais prático pra mim, pelo menos, né? E bem, ainda tenho muito o que melhorar. E bem, como eu disse, eu nem sei se eu vou conseguir escrever tudo, até porque, né, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas tem duas sagas principais que eu gostaria de explorar e expandir o universo por completo, que se chamam Hacking, e a outra saga seria Thalassa. Ambos os universos, né, já tem dois livros publicados. Um deles é o Santuário no Monte Matinta, que é do universo de Hacking, e o outro é Thalassa, obviamente, né, do universo de Thalassa. E vai ler lá, gente, porque baratinho, e gostaria muito que vocês vissem minha evolução com o passar do tempo. E eu vou começar falando do universo de Hacking porque ele é meu xodózinho e simplesmente eu estive pensando nele já tem muito tempo e ainda tem muita coisa que eu estou colocando ou tirando. Começando a falar sobre o universo de Hacking, sentimentos são mais fortes do que se imagina. Criaturas sobrenaturais nascem dos sentimentos, sejam bons ou ruins. Medo, alegria nociva, raiva, amor obsessivo. Qualquer sentimento é forte para que essas criaturas apareçam. Com isso, pessoas enfrentam essas tais criaturas. Elas eram chamadas de exorcistas no passado. Porém, com o passar do tempo, seus papéis foram passados para outros grupos. Caçadores de criaturas por esporte, agentes de elite de uma organização secreta ou até mesmo aqueles que agem de maneira independente. Como eu tinha falado, o primeiro livro que eu lancei do universo de Hacking foi O Santuário no Monte Matinta, e somos apresentados para o universo. Mas tem outros dois livros que eu gostaria de fazer que se chama Espreitador, que é mais voltado para fantasia sombria, assim como o Santuário no Monte Matinta, e a Melodia de Gregório Diamantino, que é mais voltado para um terror investigativo e terror folclórico. Eu gosto muito de folk horror, por isso que eu queria escrever alguma coisa, tipo, baseada nisso. Porém, a saga principal de Hacking seria dividida em 6 livros. 3 delas se passam no passado, 3 delas se passam no presente. E a saga do passado se chamaria 1999. E a saga do presente se chamaria Hacking. Por mais que seja um universo, né, compartilhado, todas as histórias, elas conseguem ser contadas elas por elas. Tipo, até tem uma menção de um personagem ou outro em cada história, mas você não precisaria ler todos os livros para entender tudo o que tá acontecendo. Exceto da saga de 1999 e Hacking, que elas sim são mais interligadas, mas ainda assim cada livro basta por si mesmo, você consegue entender. Pelo menos é o que eu estou planejando escrever. Isso pode mudar no dia de amanhã. E agora voltando pro universo de Thalassa, essa seria uma saga menor, só que eu já tô visando pelo menos uns 3 livros novos no universo de Thalassa. Um deles seria um spin-off chamado de Entre Nós, e os outros dois seriam Thalassa, o Badalar do Sino, que inclusive já foi mencionado no final do primeiro livro do Thalassa. E o último eu vou manter em segredo. Por mais que eu esteja visando esses 3 livros novos, não impede de eu acabar criando outros também, porque o universo de Thalassa, ele é um universo de aventura, exploração e fantasia, e ele é baseado em um RPG que eu joguei com os meus amigos, e a gente voltou a jogar recentemente. Então, talvez tenha mais coisa, talvez não, quem sabe. Pelo menos eu estou visando essas 3 novas histórias que irei escrever no futuro. E sobre o universo de Thalassa,
A magia ela é real e ela consome sua alma. Há pilares que sustentam a magia nesse mundo. E eles são como deuses, se não algo mais poderoso que isso. Cada livro conta a história de um bando pirata ou de um grupo de navegadores, e cada um deles descobre os segredos que as águas de Thalassa guardam. Lendas marinhas não são reais, são apenas contos para assustar os mais fracos. Quem dera fosse assim. Esses são os dois universos principais que eu gostaria de expandir, só que também tem outros livros que eu gostaria de escrever, que eu já tenho a base deles na cabeça, mas, assim, eu tenho apenas anotados as partes principais. Eu ainda não comecei a trabalhar ativamente neles. Todos eles seriam distintos, nenhum deles estaria conectado entre si. Eles não fazem, né, parte de um universo grande como Thalassa ou Hacken. Um desses livros seria uma história sobre o Moriarty, o rival de Sherlock Holmes. Seria meio que uma releitura das obras do Conan Doyle. Ele ainda seria um vilão, então seria a história pela visão de um vilão, mas seria uma história estilo The Last of Us 2, onde realmente não tem um lado certo nem um lado errado. Mas ainda assim, eu não quero romantizar a vilania, então vou trabalhar bonitinho para que realmente pareça ser uma história com dois lados e não só uma forçação de barra. Outro livro seria sobre a morte dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Aí você pode pensar, a morte dos quatro cavaleiros seria os quatro cavaleiros morrendo ou seria sobre o Cavaleiro da Morte? Talvez sejam as duas coisas. Seria uma história com um teor mais reflexivo e filosófico, e também teria um pouco de investigação. E todas as minhas histórias envolvem investigação, caso você não tenha notado, porque eu simplesmente gosto muito. Ela meio que já tá pronta, eu já escrevi ela junto com a primeira versão de Thalassa. Porém, eu resolvi não publicar ela logo agora, porque eu vou tentar lançar ela com uma editora, mas eu tenho que trabalhar algumas coisas do livro ainda e refazer algumas coisas que eu acho que poderia melhorar. Teria um outro livro que se chamaria Em Tempos de Guerra. Seria uma história sobre amor, então nela existem muitas histórias sobre amor, então ela não seria algo muito revolucionário. Se bem que hoje em dia é bem difícil revolucionar em alguma história, porque todo mundo tá criando de tudo, então todo mundo tá explorando várias coisas e expandindo várias coisas que já foram mostradas. E é assim que funciona a criatividade, enfim. E seria uma história sobre amor. O amor de um pai por um filho e o amor de um homem por uma mulher. Gaguejei aqui pra falar. Seria uma história medieval, também com fantasia. Nesse mesmo universo do livro Em Tempos de Guerra, teria um outro livro. Não seria, né, um universo gigantesco, só teria um outro livro chamado A Luz de Níquel. É sobre um rapaz sem poderes que quer comprovar que magia é sim ciência. Quem sabe se ele consegue comprovar ou não. Seria os únicos livros que compartilhariam de um mesmo universo sem ser, tipo, igual Hacking ou Thalassa. Seria só esses dois mesmo. E esses dois têm uma premissa que eu gosto muito. Teria um outro livro também, uma história que não seria de investigação, mas ainda bem reflexivo e, né, um tanto filosófico, mas não exatamente, mas seria bem reflexivo. E seria uma história sobre quatro amigos que resolvem criar uma banda. E aí, se essa banda deu certo ou não, quem sabe? Só que o final seria meio triste, aviso desde já. E o nome dela seria Nascido pra Brilhar. Por fim, teria, né, alguns outros livros, tipo um inspirado em Jurassic Park misturado com Subnáutica. Eu ainda não tenho um nome e eu nem sei se eu realmente vou escrever ele. E teria outros livros pequenininhos, né, como Pequenos Contos de Terror e Horror. Estilo Espiral, que eu já, né, que eu publiquei, foi meu primeiro e-book a ser publicado. Como eu tinha falado no início do vídeo, eu fiz esse vídeo mais pra tirar as ideias da minha cabeça e também, né, tirar esse sentimento do peito. Que eu tava animado pra falar sobre essas ideias, mas, enfim, resolvi falar em vídeo e talvez nem todas sejam publicadas, talvez todas sejam publicadas, talvez tenha até mais histórias pra quando eu, né, com o passar do tempo, quando eu pensar em algo novo, caso eu queira fazer algo novo, talvez tenha mais. Mas por enquanto são essas as histórias que eu gostaria de contar. Talvez realmente eu não consiga criar todas, afinal são 20 livros para mais e livros demoram para serem escritos. Mas vou tentar dar o meu melhor para que eu publique todos
e talvez até o triplo. Não, mentira, o triplo não dá. Mas seria legal. E eu vou tentar fazer mais vídeos nesse estilo, sem muita edição que nem os shorts. Os shorts vão ter mais shorts, né, e barra TikTok. Eles vão ter mais edições. Esses daqui vão ser só basicamente uma conversa, um diário em vídeo que eu vou publicar. Quem quiser assistir pode assistir, quem não quiser, enfim.